assaltam, cometem crimes, matam sem problema nenhum, eles são instigados a isso, tá? Então há muito problema com relação a isso. Então criança de 15 anos sequestrando ônibus com um revólver, no Japão, cara, no Japão. Você fala, pô, o japonês não faz nada. No Japão acontece isso. Escreveram para mim, pô, tinha medo de contar pro meu pai, né? Porque eu achava que meu pai dizia que era frescura. Eu falei, não, vai lá e conta, tenha coragem. 10 anos de idade, 10 anos, 10, 12, 14, jovens. Tem crianças que são diagnosticadas aos 5 anos. 5 anos. Nasce depressão com 5 anos? 5 anos. Eu tive pais que entraram em contato, pedindo ajuda. Criança com 5 anos diagnosticada com depressão. Eu falei, mas que trauma que gerou isso? Nem sempre é um trauma. Às vezes é bioquímico, é uma predisposição genética. A gente tem N, é polifatorial. Por quê, né? Porque geralmente as referências são externas. Quando você vê o mundo, você fala, cara, que loucura é essa? Tem filhos que estão processando os pais porque eles começaram a sofrer no mundo e culparam os pais por terem dado a vida a essas crianças. Sim. Pai, eu não queria nascer, você vai ser processado por isso. E processou os pais. Eu fiz... Porra, isso pra mim é novidade máxima. Não dá ideia, olha aí, ó, não dá essa ideia, não. Filhos, não façam isso. Ou você me dá um iPhone 12, eu vou chorar e vai dar processo, mano. Eu fiz uma análise de um documentário no Japão que fala sobre os jovens e como acontece a depressão e o suicídio no Japão. É a cobrança da sociedade não também. Não só né? isso. Né? Desde que a criança vai para a escola, ela sofre muito bullying de outras crianças mais velhas. Só que a gente está falando de bullying que chegam ao extremo, às vezes mostrou nesse hoje ganhou mais proporções, com a internet. Arrancar a cabeça do outro e botar no portão da escola. Tá? Isso está no documentário, sem brincadeira. É um documentário de jovens delinquentes e de suicidas. Então a criança cresce vendo essas imagens e quando ele se torna realmente uma criança que apresenta dificuldades na escola, ela já entra num segundo plano. Por quê? Porque vão se destacar os melhores. O Japão é muito pequenininho. Então é um território que é caro para você morar e você tem que ser o melhor. Sim, muito competitivo. Se você não consegue, você fica para trás. E aí vem os bullying, vem o assédio, vem a delinquência, surgimento das gangues de motoqueiros no Japão, onde eles assaltam, cometem crimes, matam sem problema nenhum. Eles são instigados a isso, tá? Então, há muito problema com relação a isso. Então, criança de 15 anos sequestrando ônibus com um revólver. No Japão, cara. No Japão. Você fala, pô, o japonês não faz nada. No Japão acontece isso. E aí vem o suicídio, porque não consegue falar para o pai o que está acontecendo. Exato. E a negação da vida. Então, o Japão passa por um critério muito sério. Outras leis são péssimas no Japão. Para jovens delinquentes, assassinos, eles não sabem o que fazer. Você já viu um reformatório no Japão para crianças? É o Clube de Campo São Marcos. É igual. Você chega lá, tem hidromassagem, quadra de tênis, basquete. É um clube? É um clube. As crianças vão com o maior prazer. Ô, amigão, você tá de brincadeira, você vai me deixar quanto tempo aqui? Um mês. Fácil. Porra. Assalta uma véia e vou ainda pro Clube de Campo São Marcos? Fácil. Pois sério, sem brincadeira. E os caras falam, vou fazer o que com isso? Sabe, não tem o que fazer. Eu fiz análise do canibal japonês. Cara que, infelizmente, ele era um professor... Ele estudou literatura, ele estava apto para lecionar, foi para a Inglaterra, tinha a vontade de comer a carne humana. Repira. Olha o que cai na minha mão, né? Puta, não tem mais o que fazer da vida, né? Ainda tem canibalismo. E o bicho tava... E aí, uma colega da sala dele era uma holandesa. E ele falou, vou comer a carne dessa mulher. Levou para casa, ele era mirradinho, magrinho, pegou um revólver, matou e ele comeu literalmente a mulher. Colocado na geladeira, ele falou, vou fazer o quê? Vou me desfazer do corpo. Tentou se livrar, não conseguiu. A França foi lá e pau, cadeia, queridão. 3 psiquiatras analisaram e falaram, não, esse cara, cadeia perpétua, não tem como. O Japão falou, me devolve. Devolveu, olhou para ele e falou, você só tem um problema de personalidade. Deixou o cara solto. O cara tá com 60 e poucos anos, 70 e poucos anos hoje, e ainda tem vontade de comer carne humana. E falou que vai matar uma última pessoa ainda em vida para satisfazer o desejo dele. Cara, eu tive que aguentar assistindo esse negócio, cara. E ele mostrava as fotos da mulher no livro pro japonês. O japonês ia na casa dele e falava, aqui, ó, comi, olha aqui, ó. E a foto da mulher toda comida. E ele mostrava com orgulho, cara. Ele assinava, dava autógrafo e tudo mais. Cara, me embrulhou o estômago por sério, sempre que 2 dias. Isso tem uma explicação. Isso tem uma explicação espiritual para uma
Pra uma Não. parada dessa? Ele se colocou como uma anomalia. No vídeo, no documentário, chama Cannabis. Saiu acho que em 2017, 2018 esse documentário. Ele fala que não, ele é uma anomalia, ele se colocou como uma pessoa fora, ele falou, eu sou um ET, um extraterrestre, eu não me considero um ser humano. Ele não tem compaixão por ninguém, ele não tem afeição por ninguém. É a característica de um psicopata, tinha que estar E é reação contido. química puramente. A minha análise, tá? Bioenergia do cara. Tem algum obsessor que vai fazer ele comer carne? Não. Desse sentido, carne humana? Não. O que acontece é o ápice do impulso sexual. Veja, todos nós somos animais em parte. Nós temos o instinto sexual muito forte. Principalmente jovens. Então, quer se procriar, fica na perninha ali, né? Tudo bem. Beleza. Né? Esse ápice, se você não libera, ele vai potencializando e vai gerando desequilíbrios. Então, ele canalizou essa energia sexual para um ato mais brutal, onde ele vai ter todos os sentidos aflorados. Então, ele vai ter o tato, o paladar, o olfato agindo em consumir o máximo daquela pessoa. Então, experimentar o sangue humano, a carne humana, é uma deturpação do prazer sexual dele. Caralho. É um Isso é máximo. muito maluco, né? Sim. E o cara foi fazer o filme pornô. Chamaram ele pra fazer um pornô. O Amy White? Não, tô brincando. Aí sim. Aí, susto. Não, e ele falou, eu vou contar, eu sou honesto, vou falar com a menina que eu sou um canibal. Aí ele passou o dia esquisito. fazendo as gravações com ela, chegou no final, ele sentou, então esse aqui é meu livro. Eu escrevi um livro pra contar minha história, essa aqui é a mulher que eu comi. A mulher se fechou inteira, começou a tremer, falou, peraí, você literalmente mastigou essa mulher? Sim, essa perna aqui tava deliciosa. E mostra. A mulher saiu de lá, foi para um carro, ficou sentada, ficou parada, tipo assim, meia hora, e teve uma crise de choro monstruosa, falando, eu tive uma relação sexual com um canibal? E vocês não me falaram nada? Incrível, cara.